Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, em 2 Crônicas, no capítulo 34. É o final do período dos reis, 2 Crônicas, capítulo 34. E nós estamos vendo a vida do último rei que viveu, experimentou um grande avivamento na história de Israel. O nome dele é Josias. Nós estamos vendo durante esse mês quais são os princípios, os elementos do avivamento, do verdadeiro avivamento que o povo de Deus vive. E o primeiro princípio que vimos, 2 Crônicas, capítulo 34, é que Deus tem um avivamento para cada geração. O nascimento de Josias foi profetizado 300 anos antes de acontecer. Deus levantou um profeta, que nós não sabemos o nome dele, e apontou para o altar idólatra lá do reino do norte de Israel, e disse: altar, altar, nascerá um filho de Davi, chamado Josias, e ele vai destruir você. E assim aconteceu. 300 anos depois, Deus fez nascer Josias, e desde 8 anos de idade, Josias começou a buscar o Senhor. E a gente já tem princípios maravilhosos aqui, né? Que Deus tem um avivamento para cada geração. Que você seja o Josias dessa geração, que você seja aquele a quem Deus vai encontrar, que vai buscar a Deus de todo o seu coração, sem se desviar do Senhor, como o texto diz, nem para a direita e nem para a esquerda, que você vai buscar a Deus de todo o seu coração. E então Josias começa a buscar a Deus, e vemos que Josias faz uma limpeza em Israel. Todos os altares idólatras, todos os deuses, todas as estátuas, tudo, Josias saiu quebrando tudo aquilo, destruindo tudo aquilo, aquelas carrancas, aqueles postes, né, que eram feitos nas árvores, que as pessoas adoravam. Ele saiu quebrando e destruindo tudo aquilo, porque o princípio para o avivamento é que sejamos de todo o coração fiéis ao Senhor. E nós vimos na semana passada que não existe meia fidelidade. Não dá para ser fiel meio período, ou 50%, ou 70%, não, eu sou 70% fiel a Deus. Tem 30% da minha vida que não existe essa fidelidade. Não existe uma fidelidade no casamento de segunda, quarta e sexta, ou durante a semana e final de semana. Então não existe isso. Fidelidade é fidelidade, ou é 100% ou não é nada, ok? Ou não é nada. E Josias foi fiel ao Senhor de todo o seu coração. Que você entenda que Deus quer produzir um avivamento em sua vida, nesta geração. Que Deus quer que você destrua na sua vida e elimine da sua vida tudo aquilo que impede você de se aproximar de Deus e de ser fiel ao Senhor, e que você seja fiel ao Senhor de todo o seu coração. Então esses elementos, esses primeiros passos em direção ao avivamento, Josias dá. E agora acontece o evento mais importante na vida de Josias. O elemento chave, o ponto culminante da vida de Josias, e está aí em 2 Crônicas, no capítulo 34, versículo 14, diz assim o texto sagrado: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazido para o templo do Senhor, porque Josias estava fazendo uma reforma no templo, ok? O templo estava abandonado já há 70 anos, e o povo de Israel tinha virado as costas para Deus já durante todo esse tempo. O sacerdote Uquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. E Uquias disse ao sacerdote Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei Josias e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado na edificação do templo. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores,
e acrescentou: o sacerdote Uquias encontrou um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. 70 anos sem Bíblia, 70 anos sem a palavra de Deus, e o resultado disso é como o texto sagrado faz uma figura de linguagem, uma hipérbole, dizendo que a injustiça, a morte dos justos em Jerusalém foi tão grave que enchia a cidade de sangue até a altura dos freios dos cavalos. Tamanha a violência, a injustiça, a imoralidade, a idolatria havia tomado a nação de Israel a esse ponto. Por quê? Porque eles voltaram as costas para Deus. E quando se volta as costas para Deus, imediatamente é porque voltaram as costas para esse livro sagrado que está nas suas mãos. Meu amado irmão, 70 anos sem a palavra de Deus, sem a palavra de Deus, e os resultados são desastrosos na nação de Israel. Irmão, um avivamento, quando ele vem para mudar tudo. Ele vem para curar as feridas do povo, ele vem para libertar as pessoas, ele vem para esvaziar os bares e os prostíbulos, ele vem para trazer justiça, ele vem para trazer essa cura dentro dos relacionamentos, nas famílias, ele vem para promover saúde em todas as áreas numa nação, numa família, em uma pessoa. Mas a ausência dessa presença de Deus, a ausência da presença de Deus de forma extraordinária, que é o avivamento, é que Deus se faz presente na vida do seu povo de uma forma extraordinária. Deus vai agir, Deus vai falar, Deus vai operar de maneira extraordinária no seu povo e na sociedade onde o seu povo está, na cultura onde o seu povo está. Quando a ausência disso, irmão, quando se apagam as luzes, as trevas enchem o lugar. Quando se volta as costas para a palavra de Deus, toda espécie de justiça e maldade se faz presente. Todo direito que nós temos hoje no mundo moderno, nas melhores democracias e maiores democracias do mundo, elas estão baseadas na palavra de Deus. Todo senso de justiça, igualdade, proteção aos mais necessitados, órfãos, viúvas, mulheres, idosos, tudo isso é bíblico, gente. Tudo está na lei de Moisés. Há 4.500 anos atrás já está escrito nas Escrituras. Mas quando a palavra de Deus é abandonada, o mal toma conta da sociedade. E a sociedade vai perecendo, o tecido social, econômico, político, vai se esgarçando, vai apodrecendo. E quem sofre é a sociedade. E no avivamento, irmãos, a palavra de Deus toma o seu lugar, que nunca deveria ter perdido, o centro de tudo. O centro de tudo. É muito difícil, é muito longo, é largo para dizer, para falar, para expressar a importância da palavra de Deus no avivamento, na transformação da sociedade. Um dos exemplos mais emblemáticos que nós temos é a Reforma Protestante, que vamos comemorar o aniversário da Reforma Protestante no mês que vem, dia 31 de outubro. Aqui na igreja estaremos fazendo um culto especial no dia 31, para lembrar do que aconteceu na Reforma Protestante. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, polícia na rua, água encanada, esgoto, hospital, escola pública. Tudo isso é fruto de que a palavra de Deus está no centro de uma sociedade, de um continente, de países que se voltaram de fato, de verdade, de coração para Deus, e vendo os princípios da palavra de Deus. Então a sociedade foi mudada. Universidades, as grandes universidades nasceram para formar pastores. Havia uma cadeira apenas, depois outras cadeiras se abriram, mas a cadeira que se era de teologia. Harvard, Princeton, Yale, Oxford, todas essas grandes universidades, St.
centenárias foram criadas para formar pastores. Depois entrou filosofia e outras cadeiras vão se acrescentar. Mas toda essa engenharia extraordinária que você vê, que nós olhamos hoje das grandes democracias, estão presentes por causa da palavra de Deus. Antes, irmão, o esgoto corria a céu aberto, a coisa era, a bandidagem estava solta, a justiça era mitigada. Irmão, se nós queremos ver a mudança no nosso país, nesse continente, se nós queremos ver a mudança na nossa família, se nós queremos ver a mudança na nossa vida, precisamos nos entregar à palavra de Deus, à palavra de Deus, à palavra do nosso bom e sábio Senhor, e encontraram o livro da lei. Estava perdido, abandonado, esquecido, gerações, quase 2 gerações sem a palavra de Deus. Então o texto sagrado é encontrado. Mas veja, no Brasil, o livro mais lido no Brasil é a Bíblia. Mas isso aparentemente parece uma vitória, mas é um grande declínio, porque a Bíblia tem deixado de ser lida, e esses índices vão caindo cada ano, a cada década, menos se lê a Bíblia. Isso começa, infelizmente, pelos pastores, mas da metade deles nunca leu a Bíblia toda. São pastores Ctrl+C, Ctrl+V. Eles veem lá um pregador famoso na internet, ouvem a mensagem dele, acham legal, interessante, decoram as falas, alguma coisa assim, vê algumas vezes e no domingo vem pregar. Não há estudo da Bíblia. Pessoas que estão pregando que nunca leram a Bíblia toda, ou se leram a Bíblia 1, 2, 3 vezes, o que é pouquíssimo. Meus irmãos, é triste a situação, e cada vez menos o povo de Deus toma a Bíblia para ler. Os índices só crescem de pessoas que pegam a Bíblia apenas uma vez por semana, uma única vez por semana. Abandonaram a Bíblia, pegam a Bíblia quando é domingo, e o que nós temos são vários postzinhos no WhatsApp e nas redes sociais com promessas. Geralmente as pessoas vão para a Bíblia em busca de uma coisa: promessas e algum tipo de ânimo. Então se selecionam alguns textos e se posta lá. Não vejo nenhum problema com essas postagens, mas eu vejo um problema que sejam só elas, que as pessoas se alimentem apenas de um versículo isolado aqui ou ali, e fiquem só naquilo, e desconheçam o Deus glorioso que se revela na sua palavra. A Bíblia, meus irmãos, é a revelação do próprio Deus à humanidade. Como conheceríamos esse Deus grandioso? Como saberíamos quem Ele é, seu caráter, seus atributos? Claro, podemos conhecer a Deus pela natureza. Vemos que a bondade, beleza, perfeição, grandiosidade, um cuidado contínuo, harmonia, sincronia, propósito, tudo isso conseguimos olhar e enxergar de Deus na natureza. A natureza é um espelho da pessoa do Criador, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia, escrita por mais de 40 autores, durante um período de mais de 1500 anos, onde foi escrita em 3 continentes, em 3 idiomas. Você tem fazendeiros, boiadeiros, estadistas e reis escrevendo a Bíblia, e ninguém se contradiz num período de quase 2000 anos em que ela foi escrita. Não existe nada semelhante, nem que se compare na literatura mundial. Na literatura mundial, nada se compara à Bíblia. Não existe nada que chegue nem perto das Escrituras Sagradas. Nós temos esse livro extraordinário que o próprio Deus inspirou homens santos para escrever, e que preservou esse livro, o livro mais atacado da história da humanidade, e até hoje está em nossas mãos. Voltaire, esse cara que era uma enciclopédia ambulante, um dos homens mais inteligentes da história da humanidade, ele disse: em 100 anos, esse francês disse, em 100 anos, a Bíblia vai ser destruída e acabada,
casa dele virou um lugar assim, imprensa Bíblia, e assim foi por séculos. Meus irmãos, ninguém pode destruir esse livro. A palavra de Deus é viva e eficaz. Que extraordinário o livro que você carrega em suas mãos, meu amado irmão, o livro mais respeitado na comunidade científica. Nada se compara com esse texto que você tem em suas mãos. Não tenho nem tempo de falar para você dos livros proféticos. Uma literatura é uma joia, irmãos, é um tesouro inigualável, não há nada igual, nem semelhante. Irmão, não tem nada na literatura mundial que se aproxime 10% da Bíblia. Não tem. Em achados arqueológicos, em tudo, nada se compara com a Bíblia. Porque digo isso essa noite, irmãos, a minha esperança é suscitar uma paixão no seu coração por esse livro maravilhoso, que não você apenas o tenha em casa, no celular, mas que você o ame, que você o leia, que você medite nele, de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, que você viva por esse livro, que você tenha sua vida por essa palavra, que você conheça Deus através desse livro extraordinário que é a Bíblia, que você a ame, que você zegue dela, que você viva por ela, que você anuncie essa palavra maravilhosa do nosso Deus. Essa é a minha esperança nessa noite, porque Josias, irmãos, quando ele lê, quando ele ouve a leitura desse livro, então o avivamento irrompe de uma maneira extraordinária. Olha o versículo 23. Imediatamente que Josias ouve a palavra, a leitura desse livro, provavelmente, o texto que está sendo lido é Deuteronômio, é o livro de Deuteronômio, o livro do coração de Jesus. Jesus usou apenas esse livro na tentação de Mateus capítulo 4, e venceu o diabo apenas com o livro. Na verdade, nem com o livro todo, só com alguns versículos. Imagina, você está atrás de oração forte. Rapaz, por favor, pega a Bíblia, a espada do Espírito é a palavra de Deus. E ali, quando Josias ouve aquilo, ele ouve o texto de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, da Torá. Ele rasga suas roupas reais, ele se humilha diante de Deus e manda procurar o Senhor. O que Deus tem a dizer para nós? E tem uma mulher chamada Uda, ela é uma mulher de Deus, ela é esposa de um levita que cuidava de uma área do templo. Então Deus usa Uda para falar com toda a nação de Israel, especialmente com o rei Josias. Versículo 23, Uda lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Irmão, muito diferente do Papai Noel que dizem que Deus é por aí, sim ou não? Deus diz: Deus não julga, Deus não pune, Deus não condena. Lê esse texto que eu acabei de ler de novo para você. Deus disse, por isso que eu estou dizendo que ele ouviu provavelmente Deuteronômio capítulo 28, talvez todo o livro, ou partes desse livro, mas com certeza Deuteronômio 28, quando Deus diz para o povo de Israel que se eles obedecessem a palavra de Deus, eles teriam bênçãos da parte de Deus, mas que se eles desobedecessem, o mal viria sobre eles. Quando Josias ouve esse livro pela primeira vez, e ele olha a situação da nação de Israel, que já vem durando séculos, e nesses últimos 70 anos tem sido a pior situação da nação de Israel até então, a única coisa que ele faz é entrar em luto. Ninguém, irmão, pode pensar que vai negligenciar a palavra de Deus. Não, eu vou viver da minha vida, eu vou ser guiado. Siga o seu coração.
Eu vou me guiar pelo meu coração, pela minha vontade, pelos impulsos do meu coração. Não, Bíblia, não, esse negócio de Bíblia não. Eu sei o que a Bíblia diz, não, mas eu vou seguir aquilo que os meus amigos, as minhas amigas, ou aquilo que a minha família vem vivendo, ou o que a cultura está falando para mim. Eu vou simplesmente seguir o meu coração. Ninguém pensa que vai seguir o seu coração em desobediência à palavra de Deus, e vai se dar bem. Veja, quando eles deixam a palavra de Deus, eles se voltam contra o próprio Deus. Quem deixa a Bíblia, deixa Deus. Porque essa não é a minha palavra, essa é a palavra de Deus. É a palavra inspirada, inerrante, uma palavra que está escrita há mais de 4.500 anos. Ninguém pense que vai ter Deus ao mesmo tempo que deixou a palavra de Deus. Não, Deus está comigo. Eu estou em desobediência à palavra de Deus. Deus está comigo. É a síndrome de Sansão. Sansão está vivendo imoralidade. Sansão está desobedecendo a Deus. Sansão está quebrando a aliança com Deus. Ele está vivendo em tudo aquilo que ele não pode fazer. E ele está dizendo: Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo. Até o dia que, como diz o capítulo 13 de Juízes, versículo 20, Deus o deixou e ele não percebeu. Deus nunca deixa a gente. Irmão, Deus está conosco à medida que nós estamos em obediência à sua palavra. Deus não está conosco na desobediência. Ele vai te repreender, Ele vai te chamar de disciplina, Ele vai levantar pessoas para falar com você, Ele vai lembrar textos do seu coração, mas Deus não apoia o pecado de ninguém, nem ele nem seu. Nunca, jamais, porque Deus é santo. Se Deus apoiar o meu e o seu pecado, ele é pecador como nós. E Deus é luz e não há nele treva. Deus nunca vai apoiar. Não, Deus entende. Não, Deus não entende. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim: não, eu quero a bênção do meu pai, porque eu quero fazer uma coisa. Então está tudo errado, mas eu quero a bênção do meu pai. Eu disse para essa pessoa: o que é que você quer a bênção do seu pai? Se você não tem a bênção de Deus, meu filho, você pode ter a bênção de qualquer pessoa nessa terra. Se você não tem a bênção de Deus, você não tem nada. Você vai fazer e vai terminar tudo errado na sua vida. 20 anos se passaram e tudo deu. Ninguém vai voltar-se contra Deus e vai encontrar bênçãos, a presença de Deus, a bênção de Deus, o aval de Deus. Nunca. Deus está conosco enquanto estamos em obediência à sua palavra. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Se você deixar de seguir o pastor não estará com você. Ele pode até voltar lá para pegar você, mas se você seguir em desobediência a ele, sua presença não vai com você. Josias rasgou suas vestes. Veja, Deus corrige, Deus pune. E esse texto é muito claro, porque nós estamos vendo o nosso país como está há décadas, porque vemos as situações nas nossas famílias. Por favor, leia para além daquilo que é o sentido comum. Você é um cristão, você consegue enxergar aquilo que o ser humano comum não enxerga. Se as pessoas desobedecem à palavra de Deus, elas estão indo não apenas contra o próprio Deus, elas estão indo contra elas mesmas. Quando Jesus parou na frente de Saulo de Tarso e disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Sabe o que você está fazendo, Saulo? Você está dando murro em ponta de faca. Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. É dar literalmente murro em ponta de faca. Quando você vai contra a palavra de Deus, é isso que você faz. Você dá murro em ponta de faca. Mas vem a graça de Deus, vem a bondade de Deus. E aqui está a misericórdia. É que na meio de toda bagunça, Deus brilha a luz da sua graça e do avivamento.
restaura, liberta, perdoa, cura, te chama ao arrependimento. Chamar ao arrependimento, confrontar o nosso pecado, é um ato de graça de Deus, irmão. É um ato de misericórdia de Deus comigo e com você. Porque não, se Deus quisesse nos punir, simplesmente nos puniria. Mas quando Ele nos chama ao arrependimento, quando Ele traz uma palavra dessa essa noite para você, dizendo para você: arrependa-se diante da palavra de Deus, Ele está tendo misericórdia de mim e de você. Ele está sendo bondoso. Quando seu filho faz algo errado, quando seu filho vai para o caminho errado, o que você faz? Se você o ama, você simplesmente o apoia no caminho errado que ele vai e não faz nada. Não, se você o ama, você vai discipliná-lo, vai chamá-lo, vai corrigi-lo, vai até brigar com ele, vai puxar a orelha dele, porque você o ama. E assim é Deus nas nossas vidas. Quando Ele nos disciplina, quando Ele nos chama, quando a Sua palavra fala conosco, é porque Ele nos ama e quer corrigir o nosso coração. E então vemos as atitudes de Josias para esse grande avivamento, para essa grande restauração em sua vida e na nação de Israel, a partir do versículo 19. Olha o texto comigo. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ele entrou em luto, porque essa era a atitude de alguém que estava em luto. Quando morria alguém da família, essa pessoa rasgava as suas vestes. Ele entrou em luto diante de Deus, diante da luz, da graça de Deus, da palavra de Deus. Josias entrou em luto, irmãos, e essa deve ser a nossa primeira atitude. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, Deus diz através do profeta: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos a mim, diz o Senhor, que quero curar, que quero libertar, que quero restaurar suas vidas. Meus irmãos, se existe algo terrível que pode acontecer comigo e com você, é quando nós não rasgamos o nosso coração diante de Deus, diante da palavra de Deus. Qual foi a última vez que você chorou lendo as Escrituras Sagradas? Qual foi a última vez que o seu coração se quebrou diante da palavra de Deus? Você sozinho, lendo a Bíblia, aquilo quebrou sua alma. Eu disse: meu Deus, eu estou vendo a grandeza, a majestade, a beleza do Senhor aqui. Ou: Senhor, eu estou vendo diante de mim a minha própria vida, a minha queda, o meu pecado. E aquilo quebrou você. Ou você chorou diante da Bíblia pela sua família: meu Deus, a minha família está vendo em pecado. Esse pecado está na minha família há décadas. Desde que eu me conheço por gente, esse pecado, essa situação se encontra na minha família. E você chorou diante de Deus. Irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer comigo e com você é que o nosso coração se endureça diante de Deus. O nosso coração se torna uma pedra diante da palavra de Deus. A palavra de Deus está falando com você. A palavra de Deus, porque quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. É a voz de Deus falando com você e comigo, meu amado irmão. E o nosso coração se endurece. Não há nada pior do que isso. Quando o nosso coração, no lugar de se derreter, de se quebrar diante da palavra, o nosso coração se endurece diante de Deus. Eu já li esse texto, eu já sei o que diz. Eu não vejo muito problema. A mensagem falou com você, não fez diferença na minha vida. Mudou a sua vida, curou você, chamou você, respondeu a palavra de Deus. Algo aconteceu dentro de você. Não aconteceu nada. Nada mudou, nada tocou, nada. Meu Deus. Pega o seu coração, joga ele no chão, na presença de Deus, quebra ele e diz: meu Deus, tem misericórdia de mim. Quebra o meu coração, Senhor. Não me deixa com o coração endurecido diante de Ti, acostumado com o pecado. A gente pode acostumar com o pecado, irmão. O pecado no nosso coração, o pecado diante dos nossos olhos, o pecado dentro da nossa família, o pecado dentro da sociedade. A gente simplesmente se acostuma com o pecado e vê o pecado como algo natural. Não há mais do que se entristecer, não há mais do que se arrepender. O coração já não se quebra diante do pecado, diante de Deus e da sua palavra. É possível orar sem chorar. Meu Deus. É
possível ler a Bíblia, é possível cantar e as lágrimas não virem. É simplesmente um cântico atrás do outro, uma frase atrás da outra, um ritmo depois do outro. Meus irmãos, precisamos de um avivamento. Quando os nossos olhos já não choram, nosso coração não se quebra, não há arrependimento, e nós precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento quando estamos acostumados com o pecado, com o caráter, com o temperamento dos nossos corações. Não, eu sou assim mesmo, a minha personalidade é essa, é assim que eu sou, que eu vivo, eu estou nessa direção há tanto tempo. E a palavra de Deus tem te chamado ao arrependimento, quantas vezes você não volta, e você não volta. Meu Deus, irmãos. E você vê a sua família, que já não quebra o seu coração, e o pecado está lá, e o pecado está lá, e você está acostumado com aquilo, e daí a pouco você já está terrível no pecado. Daí a pouco você já se acha interessante, engraçado, o pecado da sua família ali o tempo todo, e na sociedade. Não tem mais jeito não, é assim mesmo. Não, queridos. O coração do povo de Deus precisa quebrar diante de Deus e da sua palavra. É a primeira coisa. É a primeira coisa que precisamos fazer. E a segunda, olha o versículo 21. Vão consultar o Senhor por mim. Por mim. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Qual é a razão? Qual é a solução? Como eu saio disso? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Josias começa a orar, seu coração quebrou diante de Deus, suas vestes foram rasgadas por ele mesmo, lágrimas saltam dos seus olhos, o homem está humilhado diante do Senhor, e ele pergunta: olha, tem alguém de Deus que possa me dar uma direção? Tem alguém de Deus que possa guiar o meu caminho? Dizer: olha aqui, que a Bíblia diz que você deve andar. Consulte o Senhor por mim, sou eu que estou em perigo, e pelo povo, pelo restante que ficou aqui, mas é por mim, a minha alma está diante do Senhor. E aí então, se vai até Uda, e versículo 23, diz assim: diz o Senhor Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim, e a gente já leu essa parte do texto, agora vai para o versículo 26, digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você, rei Josias, ouviu, já que o seu coração se abriu, e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar, e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes, e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor, portanto, eu reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz, seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Que coisa, irmão! O juízo estava sobre aquele lugar, a ira de Deus estava sobre Jerusalém e sobre todo o povo judeu, pelo pecado que estavam cometendo. Mas Josias não ia ver aquilo. Josias ia viver em paz, Josias ia morrer em paz, em prosperidade. Deus traria um avivamento extraordinário naquele lugar, naquele país. Uma luz como o sol brilharia sobre aquela nação, sobre a vida de Josias, porque Josias respondeu corretamente a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Você não tem que correr atrás de bênçãos, você não tem que estar aí procurando bênçãos. Você precisa dar uma resposta correta, positiva à palavra de Deus em sua vida, e as bênçãos Deus derrama sobre você. Que coisa maravilhosa! Olha a resposta de Deus, versículo 27, já que o seu coração se abriu, que o seu coração está aberto à palavra de Deus. Geralmente quando nós ouvimos uma palavra, ou lemos um texto bíblico que
repreende, que Ele nos corrige, que Ele vem sobre nós mostrando um juízo, uma sentença, nosso coração se endurece. Eu espero que ninguém esteja com o coração endurecido essa noite, porque estão vendo essa mensagem. Pelo contrário, seu coração se abre. Se abre. A gente geralmente fecha o coração quando alguém repreende a gente. Não é verdade? Nosso orgulho ferido se ressente do que a pessoa disse e da pessoa. Josias era o rei, era a pessoa mais importante da nação de Israel. Ele poderia dizer: eu sou o homem mais rico aqui desse lugar, eu sou o mais poderoso desse lugar. Mas Josias era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus, seu coração se abriu diante do Senhor. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Quando ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração precisa se abrir. O nosso coração precisa estar livre, desimpedido, sem barreiras, completamente aberto, vulneráveis diante de Deus e da sua santa palavra, totalmente abertos para aquilo, não que alguém tenha a dizer, mas do que a palavra de Deus está dizendo. O nosso coração totalmente envolvido pela palavra. A palavra de Deus tem todo acesso à nossa alma. Não fica um cômodo, não fica uma área da nossa vida onde a palavra de Deus não vai entrar, não vai libertar, não vai confrontar, não vai curar. Em todas as áreas da nossa vida, todo o nosso coração está aberto. Nosso coração está quebrado diante de Deus. Nosso orgulho está quebrado diante do Senhor. E nos humilhamos diante do nosso Deus. E a palavra de Deus vem com tudo sobre nós. E ela vem para curar, ela vem para confrontar, ela vem para restaurar, ela vem para mudar, ela vem para libertar a nossa vida completamente, para mudar quem somos. Para mudar quem somos. Irmãos, quando a palavra de Deus, quando isso não acontece, o que você tem é uma informação sobre Deus, mas você vive como aquele que não conhece a Deus. Você pensa como aqueles que não conhecem a Deus. Você age, você fala, você xinga palavrão, você ouve piada imoral e ri, você até conta piada imoral, porque você pensa como um mundano pensa. Você não tem nenhum problema com essas coisas, porque a sua cosmovisão, a maneira como você vê o mundo, não é cristã, não é bíblica, ela é mundana, mas você sabe a Bíblia, você conhece a Bíblia, você ouve a Bíblia, lê a Bíblia, mas há uma transformação, porque uma resistência no seu coração com relação à palavra de Deus. E se essa resistência entrar, irmão, não adianta. Não adianta. As pessoas gostam desses eventos emotivos. Tem um acampamento, tem um negócio, e o pessoal vai, e tem aquele esprego, tem trenzinho, e o pessoal é uma farofa mesmo. O pessoal volta empolgado, não, agora eu vou ser de Deus, a minha vida vai mudar. Então, no final da semana acaba tudo. Não vai nada. Era um fogo como um fogo de palha. Do mesmo jeito que acende a palha. Acho que isso que vai dar solução à sua vida. Diferentemente de um fogo que perdura. Começa devagar, e a lenha vai aquecendo, e a lenha vai queimando, e virando brasa. Você acorda no dia seguinte, o negócio não está quente. Meus irmãos, nós não precisamos desse emocionalismo vazio que tem por aí. Nós precisamos do fogo da palavra de Deus em nossas vidas. Esse fogo que não se apaga. Corações totalmente abertos a Deus, a sua palavra, que não resistem à palavra de Deus. E quando nós temos o coração aberto diante de Deus, a próxima coisa que acontece é, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que Ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim. Veja, Ele se humilhou. E Uda diz novamente: você se humilhou diante do Senhor, e você rasgou as suas vestes, entrou em luto, entrou em jejum, seu coração quebrado, e chorou na minha presença.
eu te ouvi. Quando é que Deus ouve a gente? Quando é que Deus ouve a gente? Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Esses são os sacrifícios que Deus quer. Um coração quebrantado, um coração compungido. Como disse o apóstolo Paulo, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Temor é obediência, tremor é a reverência, o respeito, é aquele medo santo. Porque eu sei que Deus pode e vai, se eu desobedecer, me disciplinar porque Ele me ama. Com certeza. Porque Deus não tem filhos preferidos. Não tem esse negócio. Se o filho dele, seja ele qual for, fizer aquilo que está contrário à vontade de Deus, ele vai chamar esse filho dele com amor, mas vai discipliná-lo para a glória dele. Josias humilhou-se diante do Senhor, rasgou suas vestes, e Deus disse: eu ouvi você, eu vi o seu clamor, eu vi o seu coração, e eu vou trazer um avivamento sobre vocês, eu vou restaurar essa nação, ainda que em poucos anos, depois da sua morte, isso tudo aqui vai acabar, mas porque você abriu o coração para mim, você se humilhou diante de mim, você rasgou suas vestes, você chorou na minha presença, você me buscou, eu vou trazer um avivamento na sua vida e nesse lugar, enquanto você viver. E assim foi, e assim foi. E Josias simplesmente multiplica a sua fidelidade a Deus, a partir do versículo 29. Em face disso, convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado de todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, todo mundo, criança, adolescente, mulheres, jovens, autoridades, todo mundo. Ele chamou todo mundo. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da lei. Agora quem está lendo é o rei. Ele antes ouviu, agora ele está lendo para o povo. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Se víssemos o pecado em nossas vidas, se víssemos o pecado em nossa família, e fizéssemos, reuníssemos todos e disséssemos: não estamos vendo a situação que nós estamos, não conseguimos enxergar o caminho. Veja as pessoas que vieram antes de nós, que viveram esses pecados, não conseguimos enxergar e ler essa situação. Vamos viver da mesma forma, vamos caminhar nos mesmos caminhos e cometer os mesmos erros. Não, nós precisamos fazer uma aliança com Deus, nós precisamos ser fiéis a Deus, nós não podemos viver o mesmo pecado que as pessoas que vieram antes de nós viveram. Nós não podemos viver o mesmo pecado e as mesmas tragédias que as pessoas vivas estão vivendo aqui no nosso lar. Não. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, que atitude é essa maravilhosa? E ele fez aliança com o povo de Deus. Ele leu o livro que havia sido encontrado no templo do Senhor, versículo 31. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma todos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Às vezes você não pode fazer isso com as pessoas da sua família, porque não depende de você, você pode fazer com você. Você pode ler a situação, você pode olhar, você pode enxergar com os olhos espirituais da palavra de Deus e ver o que está de errado, e dizer: meu Deus, eu não vou viver isso, eu não posso viver isso, eu não vou trilhar esse caminho, não é o caminho de Deus para a minha vida. Nós podemos olhar, irmãos, para a nossa situação como igreja local
E dizer, meu Deus, nós não podemos continuar como estamos. Não é essa a vontade de Deus. Deus tem um avivamento aqui. Vamos fazer uma aliança com Deus, vamos nos agarrar ao Senhor, rasgar as nossas vestes, nos envolver e nos entregar a palavra de Deus, corações abertos, e humilhar o nosso coração e dizer, Deus, muda a situação. Muda a situação dessa igreja, muda a situação das nossas famílias, muda a situação dessa cidade, muda, Senhor. Faz um avivamento. Nós queremos, Senhor. Nós disse, Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, meus irmãos, promessa de Deus. Veja Deus que nos confronta nesta noite. Ele nos chama à aliança, à fidelidade, às bênçãos. Ele está dizendo para mim e para você, eu quero ouvir a oração de vocês, eu quero restaurar, eu quero trazer um avivamento na sua vida, de forma pessoal, na sua família, nessa igreja, nessa comunidade. Eu quero mudar todas as coisas, mas tudo começa com o seu e o meu coração abertos para a palavra de Deus, buscando a Deus, nos humilhando diante de Deus, dizendo, Senhor, salva-nos, precisamos de Ti, Senhor. Pense de pé, por favor, amado irmão, e vamos orar ao Senhor.